Som. Feliz Páscoa para todos. Paz do Senhor, amém? Bom dia. Você que nos visita, é bem-vindo. Os irmãos da casa também são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar passando alguns minutos aí meditando na palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse se concentrar nesse tema que nós vamos falar nessa manhã, que é um tema que nós celebramos hoje, né? Por que a gente canta com alegria? Por que a gente se empolga até, né? Às vezes, canta forte, parece que está saindo um pouco da razão, mas a ressurreição de Jesus é algo digno de ser celebrado, amém? É algo, não é qualquer coisa. A ressurreição de Cristo é uma coisa que mudou a história, o curso da história. Estava lembrando sobre isso nessa manhã. Não sei, alguns como são mais velhinhos como eu, né? Assistiram o filme De Volta para o Futuro. Quem que assistiu aí? Vai revelar sua idade, mas De Volta para o Futuro 2. Lembra aquela cena lá, tá o Dr. Brown e o McFly lá na garagem dele, e ele está com um quadro, né, escrevendo ali o que tinha acontecido, né? O malvadão, o vilão da história, o Buff, ele tinha voltado no tempo e alterado o curso da história. Então tinha uma linha do tempo, né, que era o tempo normal. E aí aquele vilão pegou a máquina do tempo, voltou, alterou o curso da história. Então o que aconteceu com a história? Desviou o curso dela, começou a ir num curso paralelo, né? E eu estava lembrando, assim, claro que devido às proporções, uma comparação bem simples, né? Mas a história de Jesus que Ele fez conosco, realmente fez isso, né? Nossa linha de tempo, devido ao pecado de Adão, foi desviado, né? E essa linha do tempo ia conduzir o destino para a condenação eterna de toda a humanidade, né? Todos nós, o nosso destino era uma linha do trem rumo ao precipício espiritual, que é o afastamento de Deus, né? O inferno, que a palavra de Deus fala, é isso, é o afastamento de Deus, né? A possibilidade de estarmos para sempre longe dEle. Mas o que Deus fez foi mandar seu Filho, né, para voltar esse curso da história para a vontade dEle, né, para que esse final da linha pudesse ser redimido e nós pudéssemos desfrutar da comunhão com Deus para sempre, amém? Quando nós recebemos a Jesus, é isso que nós fazemos, né? Nós aceitamos entrar nesse trem de volta para a linha do tempo correta, né, que vai nos conduzir para a presença de Deus, para estarmos com Ele, né, para sempre. Então, a ressurreição de Cristo, ela mudou o curso da história, né, que levaria a gente para a condenação do inferno, do afastamento de Deus, dando-nos a esperança de um dia, né, talvez mais rápido do que a gente pense, podemos encontrar com Ele. E o Senhor vai estabelecer o reino dEle de glória, né, para todos aqueles que têm Ele como Senhor e Salvador, né, de suas vidas. Nessa manhã nós vamos estudar um trecho da palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Gostaria de convidar você a abrir, seja seu celular ou a Bíblia em papel. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre a ressurreição propriamente, né, aquilo que estamos celebrando hoje. E Paulo escreveu esse livro em resposta a várias situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Corinto, não sei se você está familiarizado com o mapa aí da Ásia, do Mediterrâneo, né? Você pegar o mar Mediterrâneo, um pouquinho para cima, Grécia, né, ali perto, Ásia, a Turquia hoje, né, a Ásia Menor, que era na época de antigamente, mas hoje é chamada de Turquia. Um pouquinho para a esquerda ali, tem a cidade de Corinto, uma cidade meio que de passagem para os navios, cidade cosmopolita, né, grande, tipo, comparando aqui a São Paulo, as cidades grandes. Então, é uma cidade, né, desenvolvida para a época, lógico,
com muita influência dos gregos, da cultura grega, né? E era um desafio grande, né, conquistar, e o Evangelho foi se espalhando, né? Mais ou menos essa carta foi escrita por volta de 55 depois de Cristo, né? Ou seja, Jesus tinha partido e o Evangelho já estava sendo espalhado há uns 20 anos, né? Então a igreja já tinha alcançado, né, a Europa, tudo mais, e ela estava passando por algumas dificuldades, né? Tanto pela influência do mundo ali, né, sua cultura grega, alguns judeus também estavam ali, nessa igreja, e essa igreja ela tinha sido crescido bastante, né? Uma igreja que tinha prosperado na fé, né, composta por judeus e gentios, né, aqueles que não eram judeus também. E nessa ocasião, uma questão, né, que aqui a gente vai focar hoje, um dos problemas dessa igreja era a questão da ressurreição, né? Os povos, a igreja, toda a cultura ali, começaram a questionar se a ressurreição era algo de fato que tinha acontecido, né? E a gente vai ver no capítulo 15, versículos 1 a 11, Paulo começa a dar a resposta dele, né, para esse questionamento sobre a ressurreição. Vou ler do versículos 1 a 11 agora. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O que acontece? Então, Paulo começa a fazer uma defesa racional da ressurreição. O que seria uma defesa racional? Né? Fatos, né? De repente, por exemplo, um fato acontecido na semana passada, você presenciou aquilo, você sabe, tem testemunhas ali. A mesma coisa foi com a ressurreição, né? Tem mais de 500 pessoas que viram Jesus sendo ressuscitado, um corpo real, né? As mulheres que foram lá limpar o túmulo, né, encontraram a evidência, o túmulo estava vazio. Pedro, que ele chama de Cefas aqui, né, encontrou com Jesus. Os apóstolos encontraram com Jesus. Aqui Paulo fala, né, que a maioria sobrevive até agora, ou seja, até agora, a época da escrita da carta. 20 anos depois que Jesus havia partido, os irmãos que testemunharam ali fisicamente, viram com os próprios olhos Jesus de pé ali, vivo, estavam vivos nessa época, né? Então, Paulo fala para eles, para Corinto, olha, existe uma guerra de ideologias, né, assim como está acontecendo hoje, mas vocês foram testemunhas, tem testemunhas vivas hoje que Jesus ressuscitou. Não é preciso ter fé para isso, é só você enxergar a realidade e ver que pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus, né? Então, Paulo fala assim, né, que ele diz que ele entregou o que recebeu, versículo 3, entreguei o que recebi.
isso me lembra, sabe, uma prova de revezamento de atletismo, né? O corredor, ele está correndo na faixa dele lá, né? E o que está na frente, ele começa a correr antes dele chegar e vai pegando o ritmo dele e passa o bastão. Da mesma forma aconteceu com Paulo. Paulo recebeu o evangelho, né? Ele não estava ali com os apóstolos a princípio, né? Depois ele foi encontrado por Jesus, mas ele recebeu o evangelho, a maneira como os discípulos que vivenciaram ali a ressurreição e tudo mais, recebeu isso como um bastão, né? E passou para a igreja de Corinto dessa forma, né? Então, Paulo, ele não estava inventando a ressurreição, não era uma coisa que ele tinha criado, né? Os irmãos foram testemunhas vivas do que aconteceu, e muitos estavam vivos ali, né? Paulo, depois ele foi encontrado por Cristo em Atos capítulo 9, né? Quando Jesus aparece a Saulo, né, no caso, quando o nome dele ainda era Saulo, mudou o curso de sua vida, e pela graça de Deus, Paulo estava trabalhando intensamente como um missionário, levando a palavra de Deus a todas as partes. Então eu falei, né, que essa igreja estava passando por alguns problemas, e um dos problemas era esse. Essa igreja estava sendo contaminada por um falso ensino, essa falsa doutrina, que a ressurreição não existe. Versículos 12 a 19, né, vamos ler, fala assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez seja por influência dos gregos ali, porque a filosofia helenística, né, dos gregos era muito forte na época, que falava assim que o corpo era uma coisa ruim, né? Então, se a pessoa morreu, uma coisa ruim morreu, e não importa, né? O que importava era o espírito. Então eles não se importavam com a ressurreição. Tinha outra corrente de pensamento também, os saduceus, que na época ainda estavam atuantes ali, porque eles permaneceram até a expulsão dos judeus em mais ou menos 70 depois de Cristo. Foi destruído o templo, né, de Jerusalém. Então esses saduceus, eles também não acreditavam na ressurreição, não acreditavam que existia anjos, demônios, espíritos, né? Eles eram bem racionalistas, materialistas. E seja por influência, né, dos gregos ou dos saduceus, a igreja estava enfrentando essa dificuldade. Nos dias atuais, né, onde eu e você vivemos, né, principalmente nos últimos 200 anos, surgiram estudiosos que eles começaram a questionar também a questão sobrenatural da Bíblia, né, querendo colocar Jesus como um humano, querendo fazer com que a ressurreição fosse um conto de fadas, um mito, né? E fazendo isso, a gente acaba por rebaixar Jesus a como fosse um líder de qualquer religião, né? E esse pensamento que a gente chama na teologia de teologia liberal, né, que fala que diminui os acontecimentos da Bíblia, né? Você, por exemplo, na questão da transformação da água em vinho, esses estudiosos falam que não aconteceu realmente isso aí, foi um pensamento somente. Falam que Jesus ressuscitou, mas foi no coração deles. Jesus vive, mas só no coração, como fosse um pensamento. Isso diminui realmente o poder de Deus, né? Isso é desacreditar da palavra de Deus como verdadeira, né? Então, esse pensamento, né, que
começou mais ou menos 200 anos atrás, né, com esses teólogos liberais, é o que domina a mídia hoje. Mas se você for escutar um pastor que eles permitem ir na TV, por exemplo, na Globo, uma mídia grande, eles vão permitir só pessoas assim, né, que tem esse pensamento de um Jesus bem humanozinho, bem politicamente correto, digamos assim, né? Mas o nosso pensamento, né, a maneira como a gente crê sobre Jesus, não deve ser o que o mundo fala que nós devemos pensar, amém? A maneira como nós devemos crer sobre Jesus e sobre a realidade das coisas, Deus deixou a palavra de Deus para a gente, para nos dar o suporte, né? Tudo aquilo que a gente precisa para ser salvo, para receber a promessa de Deus, a vida eterna, Deus deixou em sua palavra, amém? Então é importantíssimo que a maneira como que a gente vê o mundo seja fundamentado na palavra de Deus, e não como o mundo quer que a gente pense, amém? Então, concorda comigo? Então, eu faço uma pergunta para você pensar, não precisa responder. De onde você tira o conhecimento de Deus? Se você se deixar influenciar pelas informações recebidas pelo mundo, é esse Jesus que você vai receber. Deus nos deixou a revelação de quem Ele é através da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras. E ela deve ser aquela que diz quem Deus é. Ela diz que Jesus veio como homem, mas Ele era Deus e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Nos versículos 20 a 28, vai falar sobre Jesus como primogênito dos mortos. Vamos ler esses versículos 20 ao 28 do capítulo 15. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois o Pai, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando lhe entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por que falar do primogênito dos mortos? Jesus foi o primeiro que ele voltou a viver e nunca mais morreu. Ele teve o corpo dele glorificado, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê outras ocasiões que aconteceram a ressurreição, né? Na época de Elias, na época de Eliseu, na época de Jesus, né? Houveram ressurreições, né? Lázaro, só que todos esses que ressurgiram, eles morreram de novo, né? Eles não tiveram o corpo glorificado como o de Jesus. Eles tiveram o corpo natural deles restaurado à vida, né? Mas depois voltou a perecer de novo, né? O único Elias, né, que subiu diante de Deus, mas todas essas ressurreições que aconteceram, né, na história, as pessoas pereceram novamente. Mas Jesus é o único, é o primogênito que teve o seu corpo glorificado, né? A gente vai ver nos próximos versículos, o corpo dele é um corpo espiritual, né? Não é um corpo natural como o nosso. Como que Jesus entrava na sala onde os discípulos estavam reunidos, né, e passava pela parede, como que ele conseguia comer, né, um peixe, que fala a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele foi transportado para os céus, né? Então,
no versículos 29 a 34 fala: o que aconteceu com a ressurreição de Cristo? Por que eu falei que mudou o curso da história? Que foi um marco que mudou o curso realmente da linha do tempo, né? Muitos judeus que não aceitaram a Jesus, por que eles não aceitaram? Porque eles tinham a imagem, um pensamento como uma linha do tempo, que quando Jesus viesse, ele iria inaugurar o reino, e aí tudo seria diferente. Talvez alguns pensavam como os testemunhos de Jeová faz aquele desenho, né? Tudo bonitinho. Na verdade, eles tinham esse pensamento baseado no que Isaías fala, né? Que o leão vai sentar com a criança, a natureza vai ser restaurada. Mas na verdade, a maneira como Jesus veio, ele veio em sua primeira vinda, em sua ressurreição, ele inaugura o reino de Deus, né? Em Mateus capítulo 13, queria que você abrisse aí, uma pausa na nossa passagem e vamos para Mateus. Versículos 31 ao 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Parece uma parábola, não tem muito sentido, mas tem tudo a ver, né, com o que eu falei. Quando o reino de Deus chegou, ele não chegou com toda a sua intensidade, ele não foi plenamente revelado, né? Por isso que a gente enfrenta dificuldades, por isso que há doenças, né? Por isso que ainda há coisas horríveis acontecendo, a maldade do homem ainda existe, né? Essa semana que se passou aqui, todos nós ficamos, principalmente eu fiquei horrorizado, né, o que aconteceu naquela creche em Blumenau. Mostra como que o homem, né, a maldade do homem está terrível, né, e como precisamos de Deus, da misericórdia de Deus, né. Mas Jesus veio e ele inaugurou o reino dele, né, como foi falado nessa parábola. A semente de mostarda é algo pequenininho, né? Talvez a maneira como Deus quis atuasse parece não muito significante, mas Jesus fala, né, nessa parábola que quando ela crescer, ela vai ser uma árvore que vai dar de alimento a todos. Então, semelhantemente, quando o reino de Jesus for manifestado plenamente, que é quando ele voltar, tudo vai depender dele, né? Tudo vai estar debaixo do domínio de Jesus e não há como escapar, né? Então Jesus, ele instaurou o reino dele, inaugurou, fez o lançamento, né, com a sua ressurreição, e a história deste mundo continuou o traçado dela, né, em direção ao final dos tempos. Mas quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, toda a história humana vai ser mudada, amém? Todo o curso da humanidade vai estar sujeito ao governo de Jesus. E que o Senhor nos deixou, né, para ser de conforto para o mundo que nós vivemos. O Senhor Jesus veio, ele ressuscitou, né, e mesmo ele tendo ressuscitado, nós passamos por dificuldades. Muitos enfrentam doenças mortais, né?
enfrentamos perigos, pandemias, medo, tudo mais. Mas o Senhor Jesus nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo, amém? Ele, quando estava de partida, ele falou: vou enviar o meu Espírito para estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. E esse Espírito de Deus, né, é a nossa garantia, é o penhor da nossa salvação, é aquilo que vai nos garantir que quando o Senhor voltar, nós seremos salvos, amém? O Espírito de Deus que está em você agora é a garantia da nossa salvação, amém? Então, o Senhor veio, né, na sua ressurreição e nos deu o seu Filho, e o Espírito Santo é aquele que garante que iremos ser ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado. Queria que você acompanhasse comigo aí no versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, também os celestiais, tais os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. Jesus nos faz um convite para que a gente possa viver como Ele viveu. A palavra de Deus fala assim que Ele se despiu de toda a glória dEle, né? Ele viveu de uma maneira que impressionou ao mundo, foi escândalo, zombaria para os gregos, né? Que os gregos sempre tiveram esse pensamento de autopromoção, né? Mas Jesus fez tudo diferente, né? Usou pessoas na história que eram desprezadas. Quantos lembram da história de Esther? Usou uma prostituta em Jericó para ser um canal para salvar seu povo. Jesus usou pessoas que eram totalmente desprezadas. Sansão, uma tribo pequena, Jefité, inúmeros. Davi era o menor dos seus irmãos. Jesus escolheu fazer isso. Ele escolheu olhar para aqueles que eram os menosprezados, aqueles que não tinham importância, não tinham família real, para que, através deles, né, o Filho de Deus pudesse ser revelado a nós, né? E, da mesma forma, né, que Jesus fez isso, Ele se humilhou. Ele convida, né, eu e você, né, para que a gente possa se humilhar na presença dEle, confessando nossos pecados, confessando a nossa necessidade dEle. Amém? Então, Jesus, a vontade de Deus é que a gente seja santo como Ele é santo. Aqui, o apóstolo Paulo, nessa
nessa exortação que ele está dando aos coríntios, é que eles permaneçam no evangelho que ele havia pregado a eles, né, desde o princípio, e eles adotem esse estilo de vida de Jesus. É um estilo de vida que renuncia a vontade de querer tudo para a gente, a glória para a gente, e entrega, né, o sucesso na mão de Cristo. Amém? A maneira que Deus enxerga o sucesso e a vitória é diferente da maneira do mundo. Amém? Então, concluindo, versículos 50 a 58. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo conclui, né, esse capítulo fortalecendo os irmãos, né, para que eles perseverem, continuem na fé, continuem crendo no evangelho que foi pregado a eles, né, porque eles sabem que o Senhor irá glorificar nossos corpos. Amém? Mesmo que a gente chegue até morrer nessa vida, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se iremos passar por provações, por mais uma pandemia, por uma crise econômica, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo está conosco. Amém? O Espírito de Deus não nos abandona. Ele é aquele que nos fortalece, que nos dá força para que a gente possa passar por qualquer situação. Amém? Então, gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua ressurreição, que inaugurou, Senhor, um novo tempo nessa terra. Nos dá, Senhor, a esperança de restauração. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, que o Senhor toque em cada coração aqui. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir, assim como Cristo seguiu, assim como Paulo seguiu, abandonando toda a sua vida de poder, de reconhecimento, adotando uma vida que se renunciava para receber a glória de Jesus. Pela tua ressurreição, Senhor, nós temos esperança. Pela tua ressurreição, Senhor, nós temos vida. Pela tua ressurreição, nós recebemos o teu Espírito Santo, que não nos deixa abandonados neste mundo cruel, maldoso,
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que o Senhor nos deu. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela mudança no curso da história, através do Teu Filho. Queremos, Senhor, viver assim como o apóstolo Paulo viveu, Senhor. Perseguindo a Tua vontade, celebrando a Tua ressurreição, pregando a Tua palavra. Amém, Senhor. Quero dar uma oportunidade para os irmãos que têm passado por aflições, tribulações na sua família, no seu contexto de mundo que você se encontra. Dar uma oportunidade para que você possa convidar o Espírito de Deus para vir morar em você. Quero convidar os pastores para virem à frente para que possam orar e possamos nos render ao Senhor nesse momento, amém?